Então, segundo Brasília, o governo intitulou essa reunião de quarta-feira como a primeira reunião do Gabriel Galípolo. E eu concordo com isso, e vinha defendendo isso. E fiquei feliz como brasileiro, emocionado como brasileiro, e achava que a mensagem de ter um Banco Central disposto a fazer tudo que está ao seu alcance para trazer a inflação só para dentro da meta. Hoje, a loucura do Brasil tomara que o Banco Central consiga trazer a inflação para a meta. 4,40. Não é mais 3,5, 4, é 4,40. Eu fiquei feliz e achei que isso era um motivo suficiente, ou seja, diminuir o risco de gerência que a parte do mercado tinha receio. E mais, uma informação clara que se tiver que subir os juros para 15, para 16, para onde for, eu vou subir para jogar a inflação para dentro da meta, fosse bem vista pelo mercado. Aqui eu queria já parabenizar e mostrar o que é diversidade. Tá? Ontem eu estava defendendo isso. Otimista com a Bolsa, eu estava vendo o EWZ subindo 1,8%, eu falei, cara, acho que essa Bolsa sobe 2% hoje. E qual era o meu racional? Essa institucionalidade do BC e também a narrativa que pegou todo mundo de surpresa que estava short em Brasil. Pegou os multimercados, teoricamente poderia ter pego os multimercados que estavam short em Bolsa brasileira. Esse era o meu racional da Bolsa. Tá? Que podia dar uma esticada. O que o Villegas na minha frente disse? Motinha, não concordo muito não. Esse juros que você está falando que pode ir para 15, 16, vai bater na economia, vai bater nas small caps. O Villegas deu contraponto. Isso que eu acho a beleza daqui, tá? Que ninguém é dono da verdade. Eu falei A, o Villegas falou B. O importante que eu gostaria que vocês analisassem por que eu falei A e por que o Villegas falou B. E vocês são adultos suficientes para ouvirem a opinião do Villegas e acharem, pô, gostei do argumento dele, ouvir do Motinha, não gostei do argumento do Motinha. Ontem foi um dia claro que fui pego pela emoção que eu senti de ver um BC fazendo o que eu acho 200% correto e o mercado simplesmente entrou no quê? Na risco da dominância fiscal. O que fez o mercado implodir os ativos brasileiros ontem? A sensação que, ok, eu entendi, Motinha, o BC vai frear a economia, porque só se derruba... a inflação, senhores, em nenhum lugar do mundo cai por gravidade. Por que vocês acham que os Estados Unidos colocou o juro a 5,5%? Por que você acha que os Estados Unidos colocou o juro real em 3%? Para tirar a inflação de 2 dias, de 7, 8 para 3. Você acha que os Estados Unidos gostam de ter um juro real alto? O Tesouro americano gosta de ter um juro real alto? O Tesouro, a economia americana fica feliz de saber que o gasto com juros nos Estados Unidos hoje é a maior rúbrica de gasto, maior que defesa? Ninguém gosta. Mas é consequência que foi um excesso de estímulo e alguém tem que frear a economia. Tá? Então, hoje, o Brasil precisa, na minha opinião, precisa frear a economia porque a gente está muito quente. A gente está sobreaquecido. E sobreaquecido muito quente, a chance, a probabilidade de bater na inflação é muito alta. E se você não tiver a certeza que a gente vai ter uma combinação de uma política monetária com uma política fiscal para ajudar a trazer essa inflação para baixo, fica difícil, porque a interpretação que o mercado teve ontem, e eu não tive, infelizmente, eu não tive esse cenário antes do mercado abrir, é que o Brasil, o executivo não vai deixar a economia desacelerar. O BC vai tentar frear, mas eu não vou deixar. A cada vez que, no segundo semestre de 2025, se a economia brasileira começar a apontar para um crescimento abaixo de 2%, o carrego de 25%, tá, é 2%. Mas vamos imaginar que em 2025 a economia brasileira não cresça nada. É um PIB de 2%, pelo carrego. Imagine se no segundo semestre do ano que vem a economia deve reagir a um juro real de 9%, né? Pô, deve, e o governo fala, não, eu não admito que a economia da série, eu não admito que a taxa de desemprego não fique na mínima histórica, eu não admito que o salário não possa subir, eu não admito. E vou botar mais incentivo, eu vou continuar a gastar o mesmo nível de dinheiro que eu gastei ano passado, não vou reduzir em nada. Qual é a foto disso? Um Banco Central tendo que subir juros para 16 para frear e o executivo falando, você não vai frear. Tudo que você apertar, quanto mais você apertar no freio, mais no acelerador eu vou apertar. Isso é um cardápio, é a combinação mais perfeita de uma dominância fiscal. Que uma hora você que financia a dívida do Brasil fala, pô, esse negócio não vai dar muito bem não, hein? Pô, a gente pagando 10% de juro real e a economia não
não cede, né? A inflação não cede, esse cara não vai pagar não, hein? E o Banco Central pode entrar numa situação de ficar com poder de margem de manobra menor e não pode levar os juros até onde teria que levar para trazer a inflação para a meta por causa da percepção que talvez fique mais difícil de pagar a dívida, e isso bate no dólar e entra naquele ciclo vicioso. Então, o meu erro de análise ontem, que foi muito grande, foi não ficar sob influência da emoção, de ter visto uma coisa que eu adorei, do fundo do coração, adorei mesmo a postura do nosso Banco Central, e fiquei dominado com isso e achando que o mercado estava short em Brasil, que também ficaria emocionado como o Motinha ficou, e não foi essa. O mercado foi muito mais pragmático e muito mais realista do que o Motinha. No ponto foi o seguinte: Motinha, entendi seu argumento, mas a vida para o executivo, por favor. Sabe o que me vem à cabeça hoje? Hoje, a dívida brasileira está crescendo 3 pontos percentuais por ano. Começou em 72, tem chance de acabar em 85, 86 desse governo. Esse crescimento de dívida é digno de um país que está em guerra. Por favor, olhem a história do mundo. Por que as dívidas públicas dos países crescem, mudam de patamar 15 pontos? Porque a sociedade está reagindo a uma guerra, está reagindo a um desastre natural, está reagindo a uma pandemia, está reagindo a uma recessão, aí entra a política anticíclica, mas a dívida brasileira está se comportando como o Brasil estivesse em guerra, com o Brasil crescendo 3,5%. Hoje, se alguém me perguntar, Mota, entre o Brasil crescer 3 e crescer 4, você acha que o Brasil... Eu acho que cresce 3,5, mas entre 3 e 4 você bota dinheiro onde? É 4. E mesmo com esse cenário, o governo continua se endividando para crescer mais. Então, essa é, na minha opinião, a visão que eu tenho do mercado do Brasil, e acho que foi essa visão que sobrepôs a minha visão totalmente errada que eu tive ontem no Morning Call, que realmente eu confesso que eu fui não é emocionado. Eu vi aqui e falo, pô, adorei, o mercado tá short. E errei como poucas vezes errei. E eu venho aqui dar cara a tapa, se eu não tenho vergonha de errar. Para mim, eu não sei se... Eu não estou muito interessado se eu estou certo ou errado. Eu até estou, mas para mim o mais importante, quando eu falo com toda emoção e a sinceridade que eu falo, é que vocês entendam o meu argumento. Pô, eu queria tanto que quem me escutou ontem tivesse entendido, Mota, mas um Banco Central que vai lutar contra a inflação, contra um governo que não vai deixar a economia acelerar, isso não vai dar certo. O governo tem o poder de jogar todo o esforço do Banco Central por água abaixo. O juro pode ir a 16, que a inflação não vai para 4,5. Então, essa foi meu erro de avaliação, e queria parabenizar o Vilegas, que teve a humildade de levantar o dedinho, Motinha, eu não concordo com você, e botou o argumento dele. Então, dito isto, eu vou parar de falar, e Vilegas, a bola é toda com você. Foi mais ou menos, não foi bem assim, né? Não, você falou, Mota. Eu comentei assim um contraponto, mas assim, eu confesso para você que também a reação do mercado ontem foi muito mais negativa. Foi a maior queda desde janeiro de 2020. Eu até falei assim, olha, se eu fosse... Isso eu lembro que eu falei, tá gravado. Eu falei assim, olha, Motinha, não sei o que vai acontecer com os outros ativos, mas se eu fosse apostar num cenário, eu viria o quê? Queda do dólar. E não foi o que aconteceu. Então eu acho que a mensagem de ontem, pessoal, para mim... pessoal, pega o que o Motinha falou, eu só vou fazer aqui os meus complementos, tá? A mensagem que foi dada ontem pro mercado, na minha opinião, em relação aos ativos locais, foi extremamente negativa, tá? Foi um momento, foi calor, foi uma decisão emocional, mas o que eu quero transparecer aqui para vocês é que a mensagem, ela foi negativa. E agora, pessoal, eu quero trazer aqui um ponto para vocês que não necessariamente é a opinião de Felipe Vilegas, tá? Eu quero tentar transparecer para vocês o que eu acho que o mercado está pensando. Tá certo? Vamos combinar assim? Não é necessariamente a opinião de Felipe Vilegas, o que ele acha que vai acontecer, mas é a opinião do mercado e como que você pode utilizar isso para montar as suas estratégias de investimento. E como, obviamente, eu vou me posicionar sobre como, baseado nisso, eu estarei me posicionando, mas aí vocês também podem tomar aí as suas decisões. O que ficou claro, ou o que eu interpretei da reação ontem do mercado? Que foi o que o Motinha disse. Não importa o que o Banco Central faça. Na verdade, ele está fazendo a parte dele, mas não importa o que ele faça.
o governo ele vai atuar na contraparte. Afinal, né, desde o anúncio, né, é que a gente vai montando ali as peças do quebra-cabeça, as coisas vão ficando um pouco mais claras. Esse é o meu entendimento. Quando o Motinha disse, né, logo depois aí do anúncio lá do pacote de corte de gastos, ele falou, gente, isso não foi um anúncio de austeridade fiscal, de compromisso, isso aqui foi uma campanha política. E olha que surreal, pessoal, nós estamos em dezembro de 2024, teoricamente, né, a conclusão das eleições presidenciais, elas só acontecem daqui a 2 anos. Tem 2 anos, e tanto, na minha opinião, olha só que surreal, né, tanto o governo quanto o mercado, eles já estão se posicionando e se preparando para esse evento de daqui a 2 anos, em que decisões do Banco Central talvez não vão importar. Noticiário corporativo, temporada de balanços, ok, faz preço no curto prazo, mas é algo totalmente ali especulativo, um momento de curto prazo, depois a gente volta para aquele modus operandi. Então, o que eu interpretei, pessoal, foi o seguinte, o Banco Central vai subir os juros? Não tem problema, o governo vai gastar mais. Que foi até que o Motinha falou, que é esse assunto que começou a ganhar corpo nas últimas semanas, né? Que é a deterioração dos ativos brasileiros e a gente convergir para um cenário de dominância fiscal. Então, se a gente chegar a gente pode chegar na seguinte conclusão, pessoal. A gente já vê diversas casas de investimento estrangeiras dizendo investidor estrangeiro não está nem aí com o Brasil. Tá? Acho que meio que jogaram a toalha. E institucional, né, o banho de água fria que eles tiveram, né, porque estavam confiantes lá em 2022, muita gente se posicionou a favor, e aí realmente foi aquele, entre aspas, decepção, e acho que a partir, se não me engano, a partir de maio desse ano, ele começou também a jogar a toalha, não é à toa que a gente vê volumes que crescem, né, de saída de bolsa mês após mês desde lá. Quem está na Bolsa Brasileira hoje, coitado, é o pessoa física, né, que buscou ali uma alocação em ações, acreditou aí que teríamos ainda uma oportunidade, um ponto de virada, mas infelizmente aí não acabou, foi o que foi acontecendo. Então é o seguinte, pessoal, na minha opinião, como que o mercado vai trabalhar? Claro, a gente nunca deve esquecer o fato de que tudo que acontece lá fora traz aí os seus efeitos para cá. Mas levando em consideração que como que eu vejo que hoje é a cabeça desse mercado? China, hoje, não dá nenhuma perspectiva clara que vai trazer crescimento, então isso acaba sendo um ponto que é desfavorável para um aumento dos preços das commodities. Então, se as commodities vão ficar laterais ou negativas, isso é ruim para o Brasil. Está todo mundo falando do quê? Da excepcionalidade da economia norte-americana. Tá? Estados Unidos vai crescer? Vai crescer, vai continuar crescendo. As empresas por lá estão num preço justo? Não, eu acho que está caro. Mas sabe aquele caro que vale a pena? Né? No mercado financeiro, pessoal, a gente nunca pode esquecer de que tudo é um jogo de rouba-montes. Eu vou aonde eu enxergo que eu vou ter a maior probabilidade, né, de ganho com o menor risco possível, o maior potencial de ganho. Estados Unidos hoje, eu acredito que ele não oferta para o investidor global, eu falo no geral, essas melhores condições. O que seriam as melhores condições? Preços atrativos, entregando um bom potencial de retorno, né, de crescimento. Eu acho, na minha opinião, não entrega. Mas quando você compara hoje Estados Unidos com o que nós temos de opções no mundo, eu prefiro Estados Unidos e por isso que a gente continua recomendando. E a nossa recomendação é muito do tipo, esteja posicionado, não de maneira alavancada e acompanhe o mercado, né? Porque quando você tem todo mundo muito otimista, ninguém apostando contra, na história, né, dos mercados é normalmente que você tem ali esses pontos de virada. Então, isso é um ponto de atenção, mas não é um ponto que me justifica ficar de fora. Acho importante dizer isso. Afinal, nós temos isso. A excepcionalidade da economia norte-americana, mais juros por lá, mais crescimento, mais dólar. E isso é um vento que joga, obviamente, contra o Brasil. Então, olhando para os ventos que poderiam ajudar o Brasil, hoje eu não vejo nenhum argumento positivo. Então, nós precisaríamos caminhar pelas próprias pernas. Tá certo? Esse é um ponto que eu queria chegar para vocês para comentar sobre o Brasil. E Brasil, como que o investidor hoje enxerga? Foi o que eu estava comentando anteriormente. Não importa o que o Banco Central fizer, o governo vai atuar na contraparte. O Banco Central vai pisar no freio, o governo vai acelerar. O Banco Central vai pisar no freio mais forte, o governo vai acelerar ainda mais. Então, BC,
entre aspas, ele não vai ter ali os seus efeitos, porque vai ter sempre uma contrapartida. E os resultados corporativos, a gente vem comentando, a tendência é de melhora, os resultados vieram bons, mas aquilo, são efeitos que, na minha opinião, da visão do mercado, acabam sendo de curto prazo e está todo mundo fazendo a conta. Gente, como que... Beleza, as empresas podem crescer aí nos próximos trimestres, mas qual que serão as próximas sinalizações com juros que pode ultrapassar 15% ao ano? É muito custo para as empresas, é muito custo. Então, essa conta não vai chegar. Essa conta vai chegar, não tem como fechar. Tá bom? Então, novamente, partindo daquele raciocínio de que eu sempre vou buscar aonde eu vou conseguir o maior retorno com o menor risco, para que apostar ou acreditar em ações brasileiras se eu tenho a excepcionalidade do mercado americano e se eu tenho a renda fixa aqui no Brasil para me ajudar? Tá certo? Então, eu acho que essa é a visão que o mercado tem. E o que vai movimentar a bolsa, pessoal? Olha que, acho que, enfim, não sei se eu estou certo ou não, mas o que eu cheguei na conclusão? Que foi, inclusive, os temas que a gente acompanhou nessa semana e que justificou a alta da bolsa. A saúde do Lula. Notícias. E não é questão assim, não é a questão de saúde. O mercado, pessoal, há 2 anos deste evento, vai precificar o seguinte. O Lula, ele vai se reeleger? Sim. Então na visão do mercado, você pode discordar disso, tá? Mas na visão do mercado hoje, o Lula vai se reeleger? Hoje ninguém bate de frente com ele. Ele venceria as eleições. Tá? Essa é a visão do mercado. Porque o mercado acha isso porque ele gosta do Lula? Não, acho que hoje está claro que ele não gosta do que ele está fazendo. Mas ele entende que hoje ninguém bate de frente. Então o que o mercado vai começar a precificar, pessoal? Todo evento, comunicação, postura, pesquisa que mostre que o Lula vai se reeleger e ele ainda teria condições de ganhar, vai trazer essa reação negativa do mercado. O que poderia trazer uma reação positiva no mercado, levando em consideração que o mercado não gosta do Lula? Notícias que mostrem, o Lula está com a saúde fragilizada, ele não tem mais condições, né? Ele pode ter o efeito Biden, que aconteceu nos Estados Unidos, de não ter essas condições de passar aí por uma nova campanha, se reeleger, ficar por mais 4 anos, então ele vai indicar aí um sucessor. Para esse sucessor hoje, independente quem seja, o mercado julga que tem muito menos chance aí de vitória. A oposição, então, sai na frente. Tá bom? Então o mercado ele vai trabalhar isso. O Lula, ele vai ou não se reeleger? Hoje o mercado entende que se o Lula se candidatar a uma reeleição, ele ganha. Se ele não se candidatar, a oposição tem mais chance de vitória. Então, tudo que faça, pessoal, seja saúde, seja porque ele não quer, seja porque ele está achando que outra pessoa vai ganhar, tudo que leve a uma interpretação do mercado de que o Lula vai se candidatar a uma reeleição, para o mercado é negativo, porque, na opinião do mercado, ninguém bate contra ele. Qualquer coisa que leve para uma interpretação do mercado de que ele não vai se reeleger, a oposição ganha força. Tá certo? Novamente, pessoal, essa é a visão do mercado. Não é a visão necessariamente de Felipe Villegas e pode não ser a sua. Mas trabalhe com essas visões para aí sim você tomar as suas decisões, decidir se fica em Brasil ou não, se você acredita que o Lula vai se reeleger, ele vai... Enfim, aí nós temos os diversos cenários, tá certo? O que eu acho hoje, tá? Agora é a opinião de Felipe Villegas. Eu acho que, seguindo essa tendência que a gente vem acompanhando em termos globais, tudo que está acontecendo aqui em Brasil, né, eu vejo que assim, beleza, acho que a economia está crescendo, talvez é uma opinião de bolha, mas tem muitas coisas também contrárias aí que a gente começa a ver nas redes sociais, de críticas sobre taxações, aumento de impostos, né, desse dólar mais alto. Na minha opinião, o dólar ele acaba sendo um ponto contra o governo, tá certo? Então eu vejo que isso, na minha opinião, enfraquece o governo atual. Hoje eu enxergo que existe uma maior possibilidade, sim, da oposição, qualquer que seja, ganhar as próximas eleições. E qual que é o ponto mais surreal disso, pessoal? Nós estamos vendo hoje a Bolsa reagindo a um evento que, teoricamente, ele se encerra, se finaliza daqui a 2 anos. Olha quanto que os ativos brasileiros estão deteriorados e que realmente o investidor não enxerga nada de interessante em Bolsa Brasil, onde, entre aspas, o único evento que importa é algo que vai acontecer daqui a
2 anos. Esse é o cenário que você deve ter aí para sua estratégia de investimentos, se você acredita em Brasil. Alocações, pessoal, renda fixa, não tem nem o que dizer, tá? Organize-se para termos de prazos. Obviamente, quanto mais longo prazo, mais cuidado, porque o mercado vai sofrer as marcações aí, os títulos, né, vão sofrer as marcações a mercado se houver. Dolarizar são as opções. Dentro de Brasil, empresas exportadoras, setor elétrico, bancos, essas empresas aí exportadoras, né, que enfim, acabam tendo essa característica mais defensiva. Essas são a estratégia. Vilegas, quero começar a montar uma posição porque eu acredito que o atual governo não vai ganhar, vai chegar alguém que vai mudar tudo, então daqui 2 anos eu já quero estar posicionado. Vai montando essa carteirinha aos poucos. Beleza?